Então, muito boa noite. Somos poucos em presenças físicas, mas com certeza somos muitos em espírito. E por isso dou as boas-vindas, desejando a paz em todos os corações presentes. Já viram que o tema é fora da caridade não há salvação. Então sabemos que ao longo dos tempos as religiões tomaram para si o preceito fora da Igreja não há salvação, como se esse ponto de vista humano pudesse decidir a vida futura. Por sua vez, e com certeza sob a orientação dos espíritos, Allan Kardec colocou em seus livros algo que traduz o verdadeiro valor desta virtude. Fora da caridade não há salvação. Efetivamente, os espíritos ensinam-nos que a caridade é a virtude por excelência e que só ela nos dá a chave dos destinos elevados. Esta é uma expressão recorrente usada pela primeira vez na Revista Espírita de janeiro de 1871, num artigo com o título Bibliografia Católica contra o Espiritismo, onde Allan Kardec esclarece alguém que pretendia atacar a doutrina espírita. Esta reflexão apoia também o capítulo 15º do Evangelho segundo o Espiritismo, ressaltando a salvação e a evolução do espírito pela prática da caridade, pois promove a evolução espiritual do ser quando se consideram os seguintes princípios. Primeiro, a pessoa caridosa, amorosa, jamais desampara o próximo, independentemente da situação ou tipo de problema. Segundo, a caridade é sempre manifestação de amor a Deus e ao próximo. E terceiro, a caridade promove o desenvolvimento de outras virtudes. Daí ser o principal instrumento de salvação por vivenciar a lei do amor. No Livro dos Espíritos, na pergunta 886, a espiritualidade esclarece sobre o entendimento do verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. E a resposta é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. E Allan Kardec continua: o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos nos fosse feito. Tal o sentido destas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes. É este o caminho que Jesus nos oferece em direção ao Pai para a salvação da humanidade, a verdade da palavra do seu Evangelho. Jesus resumiu os mandamentos da lei de Deus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nestes dois mandamentos. Encontramos esta passagem em Mateus, capítulo 22. Mas não basta compreender
a palavra e o significado do amor ao próximo. É preciso praticar este amor que desperta, liberta, salva, renova, limpa o coração e ilumina a alma, afastando a cegueira rumo à evolução moral e espiritual que todos temos que fazer. A caridade é, pois, a condição para a felicidade futura, a única para a salvação, porque ela abrange todas as outras: a humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a justiça, etc., etc. O apóstolo Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, diz-nos algo que já ouvimos com certeza muitas vezes, mas que é de uma beleza e de uma profundidade muito grande. Diz-nos Paulo, o apóstolo: ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até ao ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregue o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda, é benfazeja. A caridade não é jubilosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa. Não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, destas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. O apóstolo Paulo coloca assim, sem equívoco, a caridade acima de todas as outras virtudes. Ela está ao alcance de todos, do ignorante, do sábio, do rico, do pobre, independentemente da sua crença. É ainda Paulo, o apóstolo, que no Evangelho segundo o Espiritismo, nas instruções dos Espíritos, afirma: submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e vossa consciência vos responderá. Não somente ela vos evitará de fazer o mal, mas vos levará a fazer o bem. É preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem, é preciso sempre a ação da nossa vontade. Para fazer o mal, basta a inércia e a negligência. Meus amigos, continua Paulo, agradecei a Deus que vos permitiu pudesseis gozar a luz da doutrina espírita, não porque só aqueles que a possuem podem ser salvos, mas porque vos ajudando a melhorar e a compreender os ensinamentos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Porque todos aqueles que praticam a caridade são os discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a que pertencem. Depois, Joana de Ângeles
no seu livro Ofrenda, uma psicografia de Divaldo Pereira Franco, fala-nos da caridade transferida. E esta caridade é algo que vem muito ao encontro daquilo que nós somos. Nós adiamos muitas vezes o bem-fazer. Em casa, na família, no trabalho, no dia-a-dia. Temos que nos preocupar mais com a doação. O saber ouvir, o saber compreender, o saber perdoar. Claro que a parte material é essencial e nesta altura, mais do que nunca, se faz sentir. Mas há também algo que faz parte da nossa doação da caridade. É a nossa oração, é a nossa vibração, é o bem-querer a tudo e a todos. Nunca, ou pelo menos é aquilo que nós pensamos, mas sabemos que o nosso mundo terra necessita muito da nossa vibração positiva, da nossa prece, da nossa oração. E isso é algo que todos nós podemos doar. É caridade também. E então Joana de Ângeles fala-nos desta caridade transferida, dizendo-nos: a caridade é sempre uma luz acesa, vencendo as trevas. Por isso mesmo, não é lícito eximir-se alguém de clarificar-se com a luminescência que dela emana. Quem conduz uma luz beneficia-se primeiro. Generaliza-se uma prática que, embora edificante, tem assumido um caráter passadista. Pessoas generosas que desejam auxiliar sempre se eximem de fazê-lo, justificando falta de tempo, de saúde, poucas possibilidades económicas. E encaminham os necessitados que lhes buscam o concurso a outros que lhes parecem bem aquinhoados, valorosos, sem problemas, mas que os têm igualmente, só que não se queixam, fomentando o comércio do desânimo e da insensatez. São criaturas bem formadas, sem dúvida, as que assim procedem, no entanto, se recusam à alegria de servir, a bênção de socorrer, a felicidade de amar. Claro que ante a impossibilidade real de fazer-se o bem, a atitude de encaminhar o aflito a uma fonte abençoada é correta. Não, porém, como hábito constante, transferindo-se a caridade de domicílio e de mãos. Quando alguém te chegar em sofrimento, sempre poderás auxiliar, se quiseres. Não medindo o tempo, nem examinando valores, deves repartir dádivas e repartir-te no ministério da caridade com Jesus, porque caridade transferida pode ser socorro tardio. Conhecendo alguém que se afadiga no labor santificante da caridade, corre em seu auxílio, ao invés de sobrecarregares com novas incumbências e maior soma de responsabilidades. Detendo-te a meditar na parábola do bom samaritano, compreenderás a necessidade de fazeres tu mesmo a caridade. Não mandes outro realizá-la em teu lugar. Não deixes ao acaso o teu momento de felicidade. Jesus jamais se poupava, transferindo lavores. Inclusive é na cruz, quando solicitado pelo atormentado irmão
que lhe rogava ajuda, distendeu-lhe a mão generosa da esperança, em nome da excelsa caridade de nosso Pai. E termino ainda com outra face da caridade, que é a caridade essencial pelo Espírito Emmanuel, através de Chico, no livro Vinha de Luz. Diz-nos então Emmanuel: em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Assistência, medicação e ensinamento constituem modalidades santas da caridade generosa que executa os programas do bem. São vestiduras diferentes de uma virtude única. Conjugam-se e completam-se num todo nobre e digno. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não podemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele, para que ele viva em nós. Então, é esta a caridade essencial, a base para se encontrar o caminho certo, aquele caminho que um dia temos que encontrar, que já começamos com certeza. Então, agradecida pela vossa atenção